Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou passando aqui para nós dividirmos aqui uma pérola, uma palavra dentro de um versículo que traz para nós aí uma revelação muito forte daquilo que nós precisamos entender que Paulo falou aos teus leitores da igreja de Corinto. Segunda carta de Paulo, no capítulo 10, versículo de número 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha só, destruição das fortalezas. Eu gostaria de meditar um pouquinho a respeito dessas fortalezas. A palavra fortaleza aqui, dentro do versículo, é rupsoma no dicionário Internacional de Teologia, que quer dizer estrutura elevada, barreira de proteção, reduto. Olha que interessante nós entendermos isso. Aqui Paulo ele está usando, uma linguagem, alguns acreditam que próximo a Corinto havia aí uma fortaleza e acreditam que Paulo usa exatamente essa linguagem devido eles terem um conhecimento aí do que seria uma fortaleza. Então, Paulo traz algo natural do dia a dia deles para algo espiritual que ele queria revelar. E aí, ele fala dessas fortalezas. Então, nesse caso aqui, uma barreira de proteção. E o que são essas fortalezas que Paulo ele faz menção dentro desse versículo, nesse contexto? O que são essas fortalezas? Preste bem atenção, por favor. Fortalezas, aqui dentro desse versículo, é um padrão negativo de pensamento que estão fixados em nossa mente, seja por reforço do hábito ou devido a certos traumas que vivenciamos. Olha que coisa forte isso. Então, observe que Paulo está dizendo que a mente humana, ela surge fortalezas que ele diz que precisam ser destruídas. Essas fortalezas precisam ser destruídas. E eu estou estudando um livro e nesse livro é muito interessante porque ele fala exatamente de como as fortalezas elas são criadas em nossa mente. Então eu gostaria de dividir com você parte da leitura desse livro, porque há de trazer para nós o entendimento da importância de entender que quando passamos aí para Cristo, essas fortalezas elas precisam ser destruídas e levada a Cristo, entende? Como ele diz assim, ser cativo a Cristo. Então, olha só o que o escritor ele fala a respeito aqui dessas fortalezas, como são criadas. Considera-se que essa programação em nossa mente ocorre de duas maneiras, ou a criação dessas fortalezas. A primeira é por meio de experiências prevalecentes que tivemos em nossa primeira infância, com a família na qual fomos criados, as igrejas que frequentamos ou deixamos de frequentar, a vizinhança na qual crescemos, as comunidades a que pertencemos, os amigos que tivemos ou deixamos de ter, assim por diante. Então, olha como que essas fortalezas elas são então formadas. Todos esses fatores externos tiveram ou deixaram de ter, assim por diante. Todos esses fatores externos tiveram um efeito sobre o nosso desenvolvimento. Não é apenas o ambiente, contudo, que determina como nós desenvolvemos. Duas crianças podem ser criadas no mesmo lar, ter o mesmo pai, receber a mesma alimentação, ter os mesmos amigos, frequentar a mesma igreja e reagir de maneira diferente. Nosso ambiente não é o único que molda aí a nossa vida.
porque cada um de nós temos uma forma diferente de interpretar o mundo no qual vivemos. Além disso, Deus criou cada um de nós singularmente, de uma forma planejada por Ele desde a fundação do mundo. Ele dá o exemplo aqui de Jacó e Esaú. Saíram do mesmo ventre, foram muito diferentes em temperamento e personalidade. Juntamente com as experiências prevalecentes que tivemos, o segundo maior fator a contribuir o desenvolvimento dessas fortalezas são as experiências traumáticas. Olha que interessante isso aqui. Por exemplo, uma pessoa que sofreu violência sexual quando criança, pais que não se davam bem e se divorciaram ou entes queridos que morreram inesperadamente. Experiências desse tipo não são assimiladas em nossa mente com o passar do tempo. Antes, são marcadas a fogo por causa da sua intensidade. Olha só, algo traumático que nós passamos, vivemos também na nossa vida, geram em nossa vida também, então, essas fortalezas. Ele continua dizendo: todas essas experiências foram guardadas em nossa memória como um arquivo em um computador. Consequentemente, todos os tipos de fortalezas mentais foram erguidos contra o conhecimento de Deus. E no momento da salvação, não há nenhuma tecla de delete para apagar todas as informações armazenadas em nossa mente. Aí, nós vamos entender a importância daquilo que Paulo ele fala em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, de renovar a nossa mente, ou seja, reprogramar a nossa mente. Então você vem para Cristo, mas você traz em sua vida ainda algumas fortalezas, né? Psicologia usa até uma terminologia, um termo, né, como crenças limitantes, que pode estar associado às vezes aí algumas dificuldades que você tem de seguir na sua vida, exatamente por causa dessas crenças, né, que levam você a uma vida limitada, porque os pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram as nossas ações. Então, todas as nossas ações estão relacionadas com os nossos pensamentos, tá certo? Então é muito importante aquela coisa de causa e efeito. Às vezes nós tratamos o efeito e esquecemos da causa, mas há uma causa que leva a esse efeito, tá certo? Então veja a importância de nós entendermos o trabalho de libertação, não somente no sentido espiritual da palavra, tá certo? Expulsar demônio, né? Dessa coisa de libertação, de quebra de maldição, etc., né? Apenas como algo espiritual, mas a necessidade que se tem de mergulhar um pouquinho mais profundo e reprogramar a nossa mente. Então, depois eu vou fazer outro vídeo falando a respeito disso, dessa metamorfose, dessa necessidade, dessa transformação, aquilo que essa palavra, né, de renovação traz esse sentido dessa metamorfose que aconteceu com Jesus na sua transfiguração. É uma mudança de dentro para fora, mas é importante entendermos aí como isso se dá, né? Que não é simplesmente de uma natureza pessoal, mas uma implantação dessa nova identidade em Cristo. E eu vou falar um pouquinho disso. Então, olha a importância de nós entendermos o que são fortalezas. Fortalezas, então, são pensamentos que acabaram sendo implantados ali, ideias, né, que podem ser de duas maneiras construído o ambiente que nós crescemos, né, as pessoas que nós dividimos a nossa vida, ou de traumas. E isso pode nos impedir aí de ter um conhecimento mais profundo. Por isso que precisamos levar cativo a Cristo esses pensamentos. Então eu quero convidar você para que nós possamos meditar um pouquinho a respeito desse assunto. Até a próxima.